Pastor Amélia, por gentileza, a palavra em nome de Jesus. Amém, amados. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 14, e a partir do versículo 22. É o primeiro livro do Novo Testamento, é fácil de você encontrar. Mateus capítulo 14 e o versículo, a partir do versículo 22. São 10 versículos, do 22 até o 32. Essa passagem que todos nós já conhecemos, que é Jesus se encontrando com os discípulos, ele andando por cima das águas. Diz assim o versículo 22: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, amados? Todos nós conhecemos essa passagem, mas o tema dessa mensagem hoje é confundindo tudo. Aqui nesse contexto, os discípulos estavam lá já no barco que Jesus tinha mandado eles irem para o outro lado, sem a presença dele, e depois Jesus foi se encontrar com eles, mas foi se encontrar com eles de uma maneira diferente, andando por cima das águas, né? Pegando ali o atalho das águas. Ele precisava lá de barco para chegar lá onde eles estavam, e Jesus, chegando ali perto, houve esse medo, o medo dos discípulos, que já estava ali escuro, os ventos já eram demais, as ondas que assolavam aquele barco, então eles já estavam naquela adrenalina ali do medo. E aí eles começam a ver uma pessoa vindo em direção a eles, andando por cima das águas. Eles pensaram que era um fantasma, né? E aí a Bíblia diz que eles começaram a gritar. Imagina esses homens tudinho gritando de medo. Porque geralmente o homem é corajoso, né? Só que não, em alguns sentidos, sim, é muito mais do que as mulheres. Mas imagino todos eles gritando com medo. Imagine toda aquela situação. Não tinha bom não, irmãos. Qualquer pessoa ali podia ser o homem mais fortão, mas ia ter medo, porque viu aquele ser, né, aquela pessoa vindo por cima das águas. E aí eles começaram a confundir as coisas. Porque eles disseram: é um fantasma. Eles não estavam percebendo que era Jesus. Mas Jesus diz assim, né? Sou eu. Não tenha medo, sou eu. Aí Pedro, né? Como um bom sanguíneo que era, Pedro diz: se é você, ainda duvidou, né? Se é tu mesmo, Jesus, né? Se é você mesmo, olha só, ainda a dúvida e o medo, já envolvido naquela adrenalina ali, né, já envolvido naquele medo. E aí ele disse: é o Senhor mesmo, então deixa eu ir até o Senhor, deixa eu ir por cima das águas. E aí Pedro mais uma vez confunde aquele estado que ele está,
porque, na verdade, aquele estado de medo, né, deixou ele eufórico. Geralmente os sanguíneos são assim, né, eles são destemidos. E com essa ativação do medo, ele, né, foi fazer o que ele nem imaginava. E ele disse, deixa eu ir. E aí ele vai, né? Sai do barco, começa a andar, andou pouquinho. E já começou a afundar, porque aí ele diz novamente, né, eu estou com medo. E aí novamente ele ativa esse medo e ele começa a afundar. E por que eu falo que a gente confunde tudo? Quando a gente está numa situação de medo ou numa situação que a gente acha que não pode fazer mais nada, que fugiu ao nosso controle, ou que a gente achou que fugiu ao nosso controle. Geralmente quando a gente passa pelo caos, quando a gente passa por esses ventos fortes, das lutas diárias, algum problema que vem para a sua vida, você confunde até a sua fé. Jesus, quando olhou para Pedro olhando, já vendo que era Jesus, já vendo que era ele ali, mesmo assim, ele teve medo, começou a afundar, mesmo vendo que era Jesus. E aí Jesus disse, está com a fé pouquinha, viu? Com a fé pouquinha, porque você está me vendo aqui. Então, às vezes acontece conosco, no momento que a gente está no caos, no momento que a gente está nos ventos, nessa tempestade, em algum problema, seja ele grande ou pequeno aos olhos de outras pessoas, a gente confunde muitas coisas, inclusive a nossa fé. Inclusive, a gente passa a não reconhecer mais quem é Jesus na nossa vida. Assim como Pedro, como aconteceu com Pedro. Quando a gente está nesse estado, a gente começa a acreditar numa verdade que não é a realidade. Uma verdade que vem através dos nossos sentimentos e daquilo que o nosso corpo está expressando. Quando é ativado esse medo em nós, às vezes um medo não só daquilo que você está vendo agora, mas até um medo de algo que ainda nem aconteceu, um medo em excesso do futuro, como sempre a gente fala, que é a ansiedade, um medo excessivo de futuro, a ansiedade patológica, né? Porque tem a ansiedade que é boa. Mas quando a gente ativa esse medo, o nosso cérebro, ele acontece muitas coisas. E do cérebro é comandado para o corpo muitas ativações. E acontece muitos resultados desastrosos se a gente não tomar o controle da nossa vida. Quando ativa esse medo em nós, quando a gente está diante de uma situação que a gente fica com tanto medo que diz, eu não sei o que fazer. Você começa a confundir as coisas e vai dizendo que vai dar errado, que aquilo já aconteceu e nem aconteceu, mas você começa a dizer, tudo na mente pessimista, né? Começa a dizer que já vai dar errado, não tem esperança nenhuma, e aqui Jesus nos ensina que ele olha para eles e diz assim, tenha bom ânimo, olha, no meio do caos. Como é que Jesus vem no meio do caos e diz, tenha bom ânimo? Como é que é esse bom ânimo? O que é esse bom ânimo que Jesus, ele fala para os discípulos? Aqui no versículo 27, ele disse, tenha bom ânimo, sou eu. Ou seja, eu cheguei, não precisa vocês ficar com tanto medo. Eu já cheguei, eu estou aqui, eu estou com vocês. Quando Jesus diz assim, tenha bom ânimo, o que significa ter bom ânimo? Será que é para você ficar rindo no meio da tristeza e rindo? Não, está tudo alegre, estou alegre. No meio do caos, não é isso. O bom ânimo é você não perder essa esperança, é não perder a confiança e é você não perder essa força de dizer, eu não estou vendo solução, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E eu vou olhar aqui ao meu redor o que é que eu posso fazer, o
que é que eu posso fazer com as minhas mãos, com a minha mente? O que é que depende aqui de mim? Eu preciso encarar isso. E é a mesma coisa que ele falou lá para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo no meio da situação. Esse bom ânimo, ele quer dizer que exige de nós uma força, uma coragem que não existe ali no nosso sentimento, que não está ligada ao que a gente está sentindo, que está ligada a uma ação, a uma atitude que a gente faz contrário ao que a gente está sentindo. Então não é ter um bom ânimo para você ficar alegre, sorridente no meio da tristeza, da angústia, do caos. Não era isso que Jesus estava dizendo. Era dizer assim: você não pode perder a sua esperança, a sua fé. Você não pode perder essa segurança de dizer: não, eu vou fazer, porque Deus, Ele está comigo. Jesus está comigo. Peraí, eu sou crente. Eu sirvo a Deus, então eu sei que eu vou sair dessa situação. Ou essa situação vai ter um resultado que eu espero, porque eu confio em Deus. E aí, quando se ativa essa emoção, né, chamada medo, a nossa reação normalmente é se entregar a esse medo. E quando a gente se entrega a esse medo, isso quer dizer que lá dentro do nosso cérebro tem uma coisinha lá, que é um núcleozinho chamado amígdala, que não é a amígdala, que aqui é outra coisa, aqui a gente chama amígdala. Mas lá dentro do cérebro, chamada amígdala, que fica dentro do sistema límbico, que está ligado às nossas emoções, nossos sentimentos, é o responsável por isso, essa partezinha do nosso cérebro. E essa amígdala ativa uma coisinha bem pequenininha, também chamada hipotálamo, que está dentro do nosso cérebro, que é essa ativação do medo. Quando isso é ativado, esse hipotálamo que fica dentro do nosso sistema límbico, ele automaticamente apaga e ele adormece o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro, que é onde está o campo da nossa fé. É as nossas decisões, é a nossa imaginação, é aquilo que a gente decide fazer. Então, quando isso acontece, o medo faz adormecer o que a gente precisa fazer. Então, é por isso que às vezes o medo você paralisa e não sabe o que fazer. No medo, você está passando na rua, o carro está vindo, mas aí ele está um pouco longe, mas você pensou que ele estava perto, você para. Fica só esperando ele bater. Tem até uns vídeos na internet que vem um carro assim passando, aí vem um velhinho. Não sei se os irmãos já viram. Vem um velhinho, o carro começa a diminuir porque ele está passando e o carro começa a diminuir. Aí ele chega e ele vê o carro, aí ele mesmo se joga no carro. Ele já se viu no acidente, né? E ele se joga ele mesmo, sozinho em cima do carro. Ele atropelou o carro. E aí só vê, ele cai no chão e o pessoal ali que não viu pensa que foi o motorista que fez isso. Aí depois todo mundo vê nas imagens, né, que ele mesmo se atirou. Ele pensou que o carro já ia pegar ele mesmo se atirou. Então o medo faz a gente paralisar. O medo faz que a nossa fé ela fique pequena, que a gente perca a esperança e a gente não saiba o que fazer. Quando a gente deixa o medo tomar conta. Quando a gente se entrega a esse medo. Esse medo, ele atinge não só essa questão das nossas decisões, mas o medo ele vai fazer com que o cérebro faça tudo isso, e aí ele manda comandos para o nosso corpo, liberando os hormônios além ou aquém do que é necessário. Porque o nosso corpo ele é todo químico, e nós temos essa farmácia dentro do nosso corpo. E é liberado todos os hormônios que a gente precisa estar aqui dentro. Todos os hormônios que existem na farmácia para suplementar alguma coisa, ou para complementar, ou para agir quando está faltando, está aqui dentro. Só que por causa de situações, o nosso corpo e o nosso cérebro mandam os comandos errados e ele não faz com que os neurônios eles possam distribuir esses neurotransmissores da forma correta.
E o medo faz essa distribuição de um neurônio chamado cortisol, que quando ele é ativado, ele acaba com a sua vida, porque ele é liberado de uma forma muito maior. E se esse cortisol estiver muito alto, quando libera muito, você tem problema de obesidade, você tem problema de diabetes. E tudo por causa do medo e do estresse. Você estiver numa situação de estresse altíssimo, o cortisol está soltando muito dentro do seu cérebro, mandando comandos para o seu corpo, dando aquela notícia, né, que não é a verdade. Mas você entendeu isso. Você ativou esse medo e ativou esse estresse, que aí o seu corpo, o seu cérebro entendeu que aquilo é uma verdade. Mas não é a verdade. Era como eles estavam aqui no barco. Todos eles estavam naquela situação. Você fica com medo e estressado por conta da situação. É igual pessoas que passam por traumas, estresse pós-traumático. Alguma situação que causou um trauma muito grandioso, um acidente ou uma tragédia muito grandiosa, e a pessoa fica com medo. Se foi uma tragédia com tipo casa pegando fogo, morreu alguém queimado, essa pessoa, até para ver um fogo, ela tem dificuldade de encarar o fogo de alguma forma. Ela fica estressada porque houve ali um momento de estresse e causou um trauma. E ali o corpo vai entender, vai absorver aquela interpretação que não é verdade. Que não é verdade, mas o corpo está entendendo que é. Naquela situação ali dos discípulos era Jesus. Se eles estivessem entendendo naquele momento, se eles tivessem parado para ver, se eles tivessem ouvido aquela voz e tivessem acreditado, eles iam ficar o quê? Muito alegres. Ó, Jesus chegou, acabou de fazer um milagre agora, a gente viu. Então, o que é esse vento e esse mar, essas ondas assim, se Jesus faz tudo o que Ele quer? Ele já está com a gente, Ele já chegou. Mas mesmo assim, ficaram com medo, gritaram, é um fantasma. O outro ainda ouviu a voz dele, pediu para ir. Mas mesmo assim ainda afundou o medo. Então, a situação do medo na sua vida é o que está causando muitas coisas no seu físico, no seu emocional. E é aquilo que você confunde tudo. Aí você lê na palavra, para você não é verdade. Aqui é falado a palavra, é liberada a mensagem, você vem para a igreja, volta para casa, mas você não acredita que aquilo vai acontecer na sua vida. Você vê, você gosta de ouvir, você vem, você canta, você mantém comunhão com os irmãos. Mas você volta para casa ainda preocupado com aquela situação, porque você diz assim, Jesus não está aqui comigo. Isso inconsciente. É a mesma coisa que você está dizendo, Jesus não está aqui. E Ele está dizendo, sou eu cheguei. Sou eu que estou aqui. Eu estou no barco. Você já aceitou Jesus. Quando você aceita Ele está com você ou não? Então, se você não tem o discernimento de saber o que você tem que fazer naquela hora, pelo menos você precisa entregar esse comando para Ele. E dizer, Jesus, me dá uma clareza aqui, o que é que eu preciso fazer, que eu não estou vendo, estou com medo, não estou enxergando. Mas, diante de um medo, diante de uma situação que você acha que não pode resolver, você precisa parar, você precisa, né, se recompor, não fazer nada naquele momento que fique como Pedro, né, afoito. Eu tenho que fazer alguma coisa e termina fazendo errado. E termina piorando a situação. Termina confundindo mais ainda e pode aumentar o problema. Então, quando você estiver diante dessa situação de medo, pare e veja se é isso mesmo que está acontecendo. Veja se esse problema, você não está fazendo com que ele seja tão grande, maior do que ele é. Veja o seu tamanho para o tamanho desse problema. Porque todo problema é menor do que a gente, imagine menor do que Deus. Todo problema é menor do que você. Só que a gente fica com tanto medo que a gente vê um problema muito grande e a gente não tem nem
uma coragem de mover nenhum dedo para resolver a situação. Então, quando acontecer isso, eu sei que acontece, todos os dias na nossa vida a gente se depara com alguma coisa de desafio, grande ou pequeno, a gente precisa parar, né, pensar assim, espera aí, eu vou sair dessa situação e vou olhar do lado de fora para dentro. Eu vou olhar como se eu não estivesse dentro da situação. E aí você começa a perceber que não é tudo aquilo que você estava imaginando que era. Não é tudo aquilo que o teu cérebro está tentando dizer para você. Não é aquilo que ele está tentando mostrar para você, porque isso ele está distraindo você, enganando você. E aí ele está comandando, mandando em você, e você fica recebendo tudo que ele comanda, porque você mesmo provocou. Se você faz isso, se você começa a enxergar as coisas de uma forma calma, sem alvoroço, como Pedro, sem ficar testando a si mesmo, mas de ficar olhando e dizer, não, peraí, deixa eu analisar essa situação. Deixa eu ver se parece com alguém, se é Jesus mesmo ou se é um fantasma mesmo. Deixa eu ver se essa voz parece com a de Jesus ou ainda é um fantasma, ainda perto de mim, só se parece com Jesus e está se fingindo ser Jesus. Então você tem que averiguar a situação, porque enquanto você não faz isso, você não vai estar pronto para resolver. E o que é que acontece? Você cada vez mais vai para o buraco. Por quê? Vai vir doenças, você vai se isolar, porque você vai dizer, pronto, não acredito mais em nada. Você não reconhece Jesus mais. E você diz, está vendo, nem ele vai fazer mais. Eu não creio mais, eu não tenho mais fé. Foi desativado tudo em você, porque você permitiu. E aí você vai deixando as coisas acontecerem, no dia está mais frio, no outro dia está pior ainda, e você vai piorando a situação, daqui a pouco o problema já pegou outro problema, e você, além de ter esse problema para resolver, tem o dos outros e ainda tem a sua saúde. Então, muitas vezes, aquilo que você pensa, que é uma doença, né, que chegou até você, que você, até a gente estava comentando até ontem, né, a pastora Merly, foi ontem? Não, foi terça, com a Nelma, falando sobre isso. Muitas vezes você pensa, eu não estou nem emagrecendo, eu estou fazendo tanta dieta, eu estou deixando de comer tudo, não estou nem emagrecendo. Tem alguma coisa que está alterada dentro de você, não é a comida não. Tem gente que não come, irmãos, não come, mas ainda continua obeso. Tem alguma coisa alterada dentro de você, é preciso fazer exames para saber. E isso alterou porque teve uma origem. Quando existe a mágoa, quando existe a falta de perdão, quando existe a inveja, né? O pastor falou aqui domingo sobre o Salmo 73, claramente ali estava se falando das doenças psicossomáticas. Quando você tem inveja, ou quando você se compara, ou quando você reclama, doença nos rins. Porque o nosso corpo ele vai sentir aquilo que a nossa alma está pensando ser verdade. E, no entanto, quando o salmista fala e Deus diz para ele, epa, não é assim como você está pensando, não. Não é só assim como você pensa. Então, tudo que vem no seu pensamento, tudo que você vê assim nos noticiários, que só vem notícia ruim, desconfie dos seus pensamentos. Desconfie porque é a nossa natureza carnal, é a nossa parte da natureza pecaminosa que a gente tem, que vai vir pensamento ruim. Mas você precisa desconfiar deles. Não acredite em tudo que vem no seu pensamento. Não acredite em tudo que as pessoas falam para você. Não reclame se você vê, eu estou fazendo dieta, mas não está dando certo, porque eu não estou nem emagrecendo. Tem alguma coisa errada, vá averiguar. Tem alguma coisa dentro de você que você está acreditando que é verdade. E os hormônios dentro de você estão tudo fora do lugar. Às vezes, uma falta de vitamina, uma bobagem. Às vezes, um sol. Às vezes, um sol que precisa de ser tomado. E vem até aquele sentimento de depressão, um sentimento de desânimo, e às vezes só é um banho de sol, faz toda a diferença.
O que a vitamina D faz no nosso corpo é uma coisa incrível. Deus, Ele é perfeito, Ele colocou tudo dentro de nós. Nós precisamos ativar isso, porque a natureza pecaminosa bagunçou tudo. Mas está tudo dentro. Então, o simples fato de você achar, não, mas hoje eu estou triste, eu acho que eu estou em depressão. Tá, não. Elias também não estava, não. Ele ficou assim, tão angustiado, né, por aquela situação. E a gente olhando, meu Deus, Elias está depressivo. Depois de tudo que aconteceu, olha, tudo isso. Aí Deus vai e fala com ele e diz, olha, levante e coma. Seu mal é fome, coma. Que você vai agora andar mais um pouco. E a Bíblia nos diz que quando ele come, o que é que acontece? Volta o vigor. Volta o vigor, estava faltando umas comidinhas que tinha umas vitaminas ali que ele precisava. Porque as emoções deixaram ele bem para baixo. E aí desregulou tudo no corpo dele. De repente o homem que estava fazendo chuva descer do céu ou ficar sem chuva, estava lá depressivo por causa de uma palavra de uma mulher. E aí é o que acontece conosco. Às vezes chega diante de você um problema que você acha que é tão grandioso, mas não é, não é. Então investigue, porque às vezes você não vai estar pronto para você encarar algo maior, subir de nível. E às vezes você até quer, né? Está no caos, aí diz, Senhor, eu já quero do caos ao pico. E vai dar errado, porque você não está pronto. Então você precisa passar, né, por essas etapas e essa jornada para vencer essas coisas. Uma coisinha que a Bíblia nos fala, que é para a gente dominar o nosso corpo, para a gente governar sobre o nosso corpo. Uma coisinha que a Bíblia fala, que é para a gente dominar a nossa língua. Como é difícil, mas a gente precisa aprender. Porque se a gente aprender a nos dominar, a gente vai governar sobre tudo, como Deus mandou fazer. Então, muitas vezes você está lá no caos e você já quer ir para o topo. E aí Jesus está ensinando aí, peraí, primeiro, vença os ventos. Como é que você está com medo dos ventos, você já quer andar por cima das águas? Pedro, ele nem o vento ele venceu primeiro, já com medo mesmo, eu vou, aquele jeito dele, né? Eu vou, mas assim, não sabia nem que era Jesus. E às vezes você confunde isso e termina se afundando, porque não estava pronto. Então, quando vem essa situação, vem um problema, vai treinando isso. Vai pedindo sabedoria a Deus. Deus, me mostra, é isso mesmo que está acontecendo. Às vezes vem uma fofoca, né? Alguém fala de você. E você fica, né, de cama, depressivo. Você não procurou nem saber se aquilo realmente era verdade, se realmente foi daquela forma que foi falado. E aí você já causa uma confusão e já fica com raiva e você já mexe tudo dentro de você e já fica decepcionado com as pessoas e com Deus e pronto, se isola, não quer mais saber. Será que é isso mesmo que aconteceu? Ou sua natureza carnal está confundindo você? Ou o inimigo das nossas almas está usando essa situação para confundir você, para você achar que não é capaz, para você não avançar? Então, o que nós precisamos, amados, é ter esse entendimento. Não deixar que o medo, que o estresse, que o problema venha paralisar a nossa vida. Porque depois que bagunça, para ajeitar é mais difícil. Ajeita, mas é mais difícil. Então, é como a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque depois que cai, é difícil, levanta. Mas é mais difícil. Então você que está em pé, fique de olho nessas coisinhas que vêm para a sua vida. Fique de olho nessas notícias, porque você escuta essas notícias, aí você fica triste, você fica desesperançado. Você fica pensando como é que vai ser agora. Então, irmão, pare de ver. Né? Pare de ver isso. Não alimente mais não essa amígdala para ativar o hipotálamo e fazer tum e desligar tudo.
Não alimente isso. Agora vá buscar você o melhor para a sua vida, porque é isso que Deus quer. Vai entender você que Jesus, Ele está no barco, Ele vem. Se Ele não estiver lá, Ele chega lá. De alguma maneira, Ele vai chegar lá no problema. Ele vai. E Ele vai dizer, olha, tenha bom ânimo. Esse é o segredo. Não deixe ser desativado a sua fé. E aí eu falando com uma moça, um dia desse, aí eu disse a ela, sabe qual é o segredo da gente ficar assim, de pé, mesmo vem problemas, mesmo com situações difíceis, porque todos passam, todos têm o dia mau. Mas sabe qual é o segredo dessa vivência do cristão? É se não parar. É tipo assim, tem culto na igreja terça, vou. Tem culto na igreja quinta, eu vou. Tem uma reunião dos homens, eu vou, se eu sou homem, né? Tem uma reunião das mulheres, eu vou. Tem uma viagem ali para fazer, vou. Eu tenho a minha família, vamos sair para lanchar, vou. Tem alguma coisa aqui para fazer em casa, vamos assistir um filme? Vamos. Vamos fazer uma comida diferente? Vamos. Vamos fazer um lanche, tomar um sorvete? Vamos. O nosso segredo, amados, é não ficar parado. É conversar com os amigos. É não ficar isolado. É ter uma liderança para poder se abrir e falar o que está necessitando, o que está se passando. É ter um momento de comunhão. Esse é o segredo, é por isso que a gente não cai. Agora, às vezes a pessoa vem, eu estou triste, eu só vou na igreja lá no domingo eu vou. Mas a pessoa já está triste. Por quê? Porque o tempo consumiu a pessoa está trabalhando tanto, está estudando tanto, está trabalhando tanto, que não consegue mais vir para a igreja, não consegue mais conversar com um amigo, não consegue fazer um lanche fora de casa, não brinca mais. É tudo aquele sério, só pensa em trabalho, só pensa em trabalho, fazer. Não para fazer uma outra coisa. Então, isso vai cada vez mais juntando, não é uma coisa só, mas vai juntando e daqui a pouco a pessoa está caído. E a pessoa está triste. O que foi que aconteceu? Não sei. Estou triste, estou frio, não sei. Porque você foi deixando. Agora, por que você tem esse bom ânimo? Porque você vem numa terça, você escuta uma palavra, você vem na quinta, você escuta a palavra, você sai animado. Aí você chega amanhã, às vezes vem alguém, fala mal de você, mas quando é à noite você conversa com algum amigo, você sai para comer, você sai com seu esposo, com a sua esposa, você brinca com os seus filhos, você assiste um filme, você faz alguma coisa, você não se isola. E isso vai fazendo com que a nossa vida ela complete esse círculo de plenitude que o Senhor Jesus disse, olha, é em todas as áreas que você tem que estar pleno, é em todas as áreas. Então, o que é que está faltando? Está faltando você ativar isso em você. É você comer bem, é você cuidar de você, é você fazer um exercício físico para liberar os hormônios certos, porque está tudo desregulado. Então, você vai liberar os hormônios certos. Também demais não pode, porque dá problema. Cortisol demais dá problema, de menos também. Então tem que ser no limite certo. Dopamina demais, problema. De menos também. Serotonina demais, problema. De menos também. Tem que ser equilibrado. Então Deus já colocou dentro de você o poder que você precisa para tirar de dentro e realmente fazer aquilo que Ele mandou você fazer. E além disso, que Ele colocou aí dentro, Ele diz, eu estou aqui, sou eu cheguei. O que é que pode acontecer? Mesmo que as coisas deem errado, mesmo que tenha vento, mesmo que tenha água demais, mas Ele vai mandar parar os ventos, Ele vai mandar parar as ondas, porque Ele é que comanda tudo. Então, amados, não importa a sua idade, você pode decidir hoje, não deixar mais que essas coisinhas tire você do foco, que faça você perder a sua fé.
Então, para que você não confunda tudo, que o seu cérebro não confunda as coisas, tenha bom ânimo. E esse bom ânimo, ele é treinado e você precisa lutar para ter esse bom ânimo. Você precisa se esforçar para ter esse bom ânimo, assim como Deus falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. É você ficar realmente, não perder essa esperança, ficar esperançoso. Eu sei que aqui está tudo um caos, mas eu tenho esperança, eu sei que vai acontecer alguma coisa, porque Deus está comigo. Só não sei como é, mas eu sei que Deus está comigo. Assim como Jó disse, eu sei que um dia o meu Redentor, ele vive, eu sei que um dia ele se levantará. Aleluia. É dessa forma que você tem que ver o caos, é dessa forma que você tem que ver o problema, e você não fugir dele. Mas você precisa entender o que é que está acontecendo para você resolver esse problema. E se você não conseguir resolver o problema, se não depender nada de você, aí você diz: Jesus, agora a parte dos ventos, a parte do mar é tua, mas eu estou aqui. Então, amados, fique com essa palavra e pratique. Não só guarde ela no seu coração, mas pratique essa palavra, porque é uma palavra que transforma muitas vidas e que eu vejo acontecer. E as coisas não podem tirar você do seu eixo, porque se tirar você do seu eixo, você não sabe o que fazer. Então não deixe acontecer. O que chegar, olhe para o problema e diz: eu sou maior do que você, o Deus que eu sirvo é muito maior do que você e eu vou resolver. Amém, amados? Guarde isso, pratique isso, isso é uma prática diária. É uma prática diária. Veja o que é que você precisa. Cada um precisa de coisas diferentes aqui. E Deus, ele trabalha nessa individualidade. Eu amo isso porque Deus, ele sabe exatamente o que você precisa. Mas procure essa individualidade, o que você precisa. Não olhe para o outro, mas veja o que você precisa para você ter uma qualidade de vida espiritual, emocional e física plena, sendo plena, tendo essa plenitude e essa vida abundante que Jesus disse que era para a gente ter. A gente não pode ter medo, porque Jesus, tem hora que ele está no barco, mas tem hora que ele chega lá, mesmo se ele tiver. Ele vai chegar, nem que seja por cima das águas, mas ele chega. Então não tenha esse medo, não deixe esse medo tomar conta de você. Quando você perceber esse medo, você já sabe o que fazer.